Eu vi isso daí, tá? Tem como colocar tradução? Que meu inglês vai ser bem foda. Tem embaixo assim do post, normalmente tem tradução. Ver tradução. Ali. Embaixo, aí, embaixo das hashtags. Olha lá. Aê, garoto. Aí. Ih, foi. Eu vou ler pra vocês isso daqui. E nós vamos falar de um assunto polêmico logo de cara, tá? Já dê like na live. Presta atenção nesse estudo, tá? Claro, a tradução no Instagram vai ter imprecisão, então vamos embora. Brasil deveria fundir pequenas cidades para eficiência, diz estudo. Em 2023, mais de 40% dos municípios do Brasil estavam em condições físicas difíceis ou críticas, dependentes de transferência de receita dos governos federais e estaduais. Um estudo daquele ano da Universidade Federal da Paraíba descobriu que micro e pequenos municípios, com populações de até 25 mil habitantes, são os mais pobres. Juntos, eles representam quase 88% das cidades do Brasil. Desce um pouquinho mais. Essas cidades enfrentam agora problemas mais profundos à medida que o governo federal corta o Fundo Municipal de Participação, né, o FPM, sua principal ferramenta para distribuir recursos para os governos locais. A primeira parcela de julho de 2025 da FPM foi mais de 50% menor do que em junho, caindo de 6,2 para 3,2 bilhões, né, de reais, antes que o pagamento no final de julho fosse aumentado para 4,7 bilhões de reais. Desde sua criação, no final do século XIX, o sistema municipal do Brasil mudou com as marés políticas. A autonomia municipal, garantida em 1891, foi revogado em 1937, restaurado em 1946 e reafirmado em 88 com o fim da ditadura militar, garantindo o direito à auto-organização sem interferência de níveis superiores do governo. Ainda assim, pequenos municípios continuam profundamente dependentes de fundos externos. Sobe lá para nós. Populações limitadas significam baixa oferta de trabalho e fraca procura e dificuldades crônicas na cobrança de impostos, né? E aí, meu irmão, ele mostra um gráfico, que é o próximo gráfico, mostra aí, que é o seguinte: onde está, né, a atividade primária predominante dessas cidades. E aí você entende, olha só, quando você tem o verde escuro, você está dizendo, aliás, quando você tem o verde claro, você está dizendo que a cidade tem, em sua maior parte, né, da atividade econômica, outra atividade que não atividade governamental. Então você tem empresa, você tem serviço, você tem atividade privada, esse tipo de coisa. Agora, quando você vai para a área de verde mais escuro, né, tem um verdinho, um cinza claro ali e o verde escuro, você está falando de cidades onde a maior parte da atividade econômica é atividade pública. Ou seja, essa cidade, ela essencialmente não produz nada, ela gasta. Ela é uma mamadora de recursos públicos. E olha o tamanho, no gráfico, no mapa do Brasil, das áreas dominadas, tá, do Brasil por cidades cuja maior receita é a receita de administração pública. Tá? Tem uma imprecisão nesse mapa, ele pega ali um teco da Colômbia, né? Inclusive aquela Letícia é uma cidade colombiana, mas isso mostra uma coisa que nós estamos dizendo aqui há muito tempo, cara, né? O Brasil precisa entender que municípios muito pequenos não têm de ser municípios autônomos. Não tem que ter Câmara de Vereadores, não tem que ter prefeito próprio, não tem que ter secretarias próprias, não tem que ter orçamento público próprio. Porque essas cidades nada mais são do que sugadores de dinheiro público. E digo mais, a gente tem um problema aqui no Brasil que é o seguinte: por um lado, a gente é um país absolutamente centralizador em termos de tomada de decisão de recursos. Ou seja, o repasse federal, ele vai direcionado. Você precisa gastar tanto na educação, tanto na saúde. Você tem um alto índice de intervenção no orçamento, na administração pública do município. Por outro lado, quando você pega a qualidade da administração pública dos municípios brasileiros, ela é alarmante. Você tem prefeitos de municípios pequenos usando, às vezes, 400% da sua verba de cultura, ou seja, 4 vezes mais de tudo que você tem de verba para cultura, para contratar um show do Gustavo Lima. Você tem, como eu mostrei, no caso de Aracaju, que é uma cidade grande, inclusive, é a capital do Sergipe, uma prefeita e um deputado sendo glorificados num show do Wesley Safadão porque levaram emendas para aquilo. Então a gente fica numa sinuca de bico, porque, por um lado, a gente precisa de mais autonomia orçamentária para que um prefeito entenda a sua necessidade do seu município e administre melhor aquele recurso. Por outro lado, a gente tem a maior parte das cidades brasileiras sendo dependentes de atividades econômicas públicas e a tomada de decisão orçamentária no Brasil sendo feita de forma completamente imbecil. Então, existe uma equação aqui que é muito difícil de você resolver. Você precisa dar autonomia para os bons prefeitos administrarem bem as suas cidades. Por outro lado, você precisa frear a má escolha de maus administradores públicos. Você entende? Então, é um problema muito grave. Eu acho que a gente tem que começar a resolver esse problema fazendo duas coisas. A primeira é fundindo pequenos municípios a grandes municípios. Esse é o primeiro ponto. Tem que acabar com essa quantidade de cidade. Acabou. Isso é um absurdo brasileiro. Isso é uma jabuticaba absurda. E número 2, revendo o Pacto Federativo.
tá? É muito triste você ter estados superavitários que são roubados pela União e estados deficitários que recebem, com quanto os seus índices de administração pública são piores, eles recebem mais dinheiro público. Então, quanto pior é o seu índice de educação, mais dinheiro para educação. Quanto pior é o seu índice de segurança, pior o seu, mais dinheiro para segurança de repasse. Isso é um absurdo. Você cria um incentivo perverso. Isso aqui que eu trouxe, cara, é um dos problemas mais importantes do Brasil. Tá? Que, infelizmente, a gente vê poucos grupos políticos com coragem para tocar nesse assunto. Beleza? Dê like na live que agora nós vamos para outro tema também polêmico. Antes do Lula, põe o do menino lá. O do menino... Isso. É o seguinte, esse rapaz aí, qual é o nome dele? Caian Rossi é o nome dele? É isso aí? Não, ou é o comentário dele? Não, é o Lucas Fusca 150. Eu gosto dos vídeos dele, tá? Ele traz vídeos muito bons, tá? Provavelmente esse rapaz é de esquerda, né? Tem todo jeito. Mas eu acho os vídeos deles muito, muito bons. Já curti vários, já comentei alguns. Só que este vídeo dele que eu trouxe, eu discordo profundamente. E eu vou mostrar pra você como a gente tem essa visão romântica das coisas, tanto da administração pública, quanto dos planejamentos urbanos, dos nossos espaços urbanos. Eu vou mostrar esse vídeo pra você, como ele tem um ar bonito, como ele tem um ar, né, sensível, e como ele é bonzinho. Só que no final das contas, esse vídeo, eu discordo dos argumentos dados nesse vídeo. Vamos assistir, vamos lá. Hoje é sexta-feira, é dia de quê? De passar raiva. A origem e sentido da arquitetura é bem simples. Produzir espaços para a resistência e permanência do ser humano. Mas e quando essa arquitetura vira 360 e se torna hostil? No século XXI se popularizou a técnica... Não é que ela vira 360, ela vira 180, né? Se você vira 360, você tá indo pro mesmo lugar. Mas vamos lá, dá play. De produzir mobiliários, elementos e materiais com o único intuito de afastar e prejudicar o ser humano. É um recado que diz bem claro, não se sinta confortável. E quando alguma coisa não serve para o bem, é fácil de virar moda. Utilizado principalmente para afastar pessoas em situação de rua, a arquitetura hostil busca dificultar ainda mais a vida invisível de quem a cidade nunca buscou olhar. E se você é o tipo de pessoa que não se importa com ninguém além de você mesmo, calma que tá tudo bem. A arquitetura hostil também vai te atingir. Ruas e praças com cada vez menos espaços de descanso e respiro, aos poucos a cidade vai se tornar um espaço de conflito para quem ela devia servir, os seres humanos. E é óbvio que essa história não acaba aí, hoje é sexta. Alguma mente genial por trás disso pensou, e se a gente expandir essa hostilidade para outros seres vivos? Árvores cercadas de espinhos para impedir que gatos, macacos ou micos possam andar, e estruturas arquitetônicas contra ninhos de pássaros são cada vez mais populares. Passamos do ponto de atrapalhar apenas a vida humana, precisamos ir além. E quando uma cacatua consegue ser mais inteligente que nós, há algo profundamente errado na sociedade. E não se enganem, essa hostilidade ela... Deixa eu só essa última parte dele que ele fala. Pode vir colorida, criativa e simpática. Esse papo não é sobre estética, é sobre... Aí ele mostra, o que ele está denunciando aí? Ele está denunciando a tal da arquitetura hostil, né? Que é você de forma egoística, né? Tornar um ambiente hostil para a permanência humana. O problema é o seguinte, cara, nós vivemos num ambiente social, principalmente em grandes metrópoles, onde um dos problemas, inclusive de planos diretores restritivos, é a fabricação em massa de pessoas em situação de vulnerabilidade. Né? Quando você tem, por exemplo, planos diretores hostis que fazem com que as pessoas sejam expulsas para as periferias da cidade, essas pessoas não têm acesso à educação, saúde, segurança, etc. Você torna essas pessoas marginalizadas e muitas vezes isso se reflete num sintoma que é muito morador de rua, muita pessoa em situação de vulnerabilidade perambulando pelas metrópoles. Isso é um problema que deve ser resolvido na sua base. Se você tem um problema onde você tem muitas pessoas morando na rua, você precisa de equipamentos sociais, você precisa atender essas pessoas, você entender o problema para tirar essa pessoa da rua. É ridículo que você denuncie, entre aspas, um empresário que está ali tentando sobreviver e contribuindo com impostos, inclusive para solucionar o problema dessas pessoas que estão em situação de rua, tá? Que o cara coloca um negócio para um mendigo não ficar dormindo na porta dele. Que o poder público tem que fazer um banco onde uma pessoa não possa dormir nele, porque aquele banco não foi feito uma pessoa ficar lá dormindo, fedida, atrapalhando aquele lugar. Então você precisa criar a tal da arquitetura hostil, porque infelizmente isso é um sintoma de uma cidade doente. Entendeu? Então não dá pra você culpar a arquitetura hostil. É como se eu pegasse uma casa tá pegando fogo, aí eu vou lá e jogo água. Pô, mas você molhou o quadro, né, cara? Mas eu molhei o quadro porque tava pegando fogo. Então não dá pra você culpar o empresário que coloca ali uma arquitetura hostil pro cara não sentar na vitrine da padaria dele. Ele coloca um negocinho de metal pra pessoa não sentar. Porque senão vai um mendigo deitar ali e vai simplesmente atrapalhar uma atividade econômica que faz com que, inclusive, essa arrecadação de impostos tire o mendigo da rua. Então fica bonito dizer isso, né? Inclusive, é óbvio, ele mostrou um caso extremo ali de uma árvore cheia de espinho, coisa horrorosa, né? E põe aquele clichê, agora a gente está atrapalhando as vidas dos animais. Sim, cara, a atividade humana, via de regra, ela atrapalha a flora e a fauna local, né?
A gente precisa fazer um exercício para justamente não ter, né, esse tipo de problema e controlar esse tipo de praga. Porque, no fim, se você pega, por exemplo, pombo é uma praga urbana. Tá? Por exemplo, na empresa em que a gente construiu o prédio da empresa, a gente teve que pensar diversas maneiras para que as pombas não ficassem criando ninhos e estragando as nossas lajes. Arquitetura hostil, cara. Infelizmente, a atividade humana, ela precisa disso, né? Então, eu acho muito triste que a gente romantize tanto isso. Não, a arquitetura não pode ser hostil. Cara, só que você deixa um banco sem um obstáculo no meio, ficam lá morando mendigos. E aí você tem ainda mais dificuldade em levar esse cara para onde esse cara tem que estar. Você precisa levar um cara desse, uma casa de acolhida. Entendeu? E aí, você chega para um cara dele, ele não quer ir para casa de acolhida. Aí a prefeitura faz algo ainda pior. Ele centraliza, né, a assistência social, dá uma sopa e um cobertor, e o cara, inclusive, fica à mercê de um traficante de droga lá que vai vender crack pra ele ali. Então, a arquitetura hostil, cara, ela não é causa. Ela é consequência. Ela é consequência de uma cidade doente. E aí vem a parte mais preocupante do vídeo, que é essa daqui. O desejo de prejudicar o espaço público. Qual a utilidade de uma cidade onde seus cidadãos não se sentem confortáveis nela? Isso aqui é mais que um produto. É uma mensagem de que falhamos como produtores de arquitetura e principalmente como seres humanos. O aumento da população em situação de rua é um problema sim, mas isso aqui não pode ser visto como uma solução. É apenas uma ilusão de ótica. Atrapalhar o sono de uma pessoa menos favorecida não vai fazer com que ela desapareça. Não é atrapalhar o sono dessa pessoa, é tirar ela da rua e levar pra onde ela deve estar, numa casa de acolhida. Né? Não é atrapalhar o sono. É o seguinte, eu vou dar um exemplo pra você. No posto que eu comprei uma vez, tinha um cara que ele ficava dormindo ali, né? Ele ficava dormindo, e ele sempre acordava mais cedo do que o meu posto abria. Então, quando dava, sei lá, 5 horas da manhã, ele saía, eu quase não via esse cara. Por algum motivo, ele não sei se ele começou a usar mais droga ou beber mais álcool, ele começou a não acordar mais cedo do que a abertura do posto. A gente tinha que ir lá recorrentemente acordar ele. Ô, tudo bem, tem como você sair daqui, cara, por favor? E ele acordava numa boa. E uma hora ele começou a ficar hostil, né? E ele trouxe uma cachorra lá pro posto, e aí a cachorra não ia embora. Às vezes ele saía, a cachorra ficava lá, e às vezes a cachorra quase era atropelada, não sei o que lá. O que eu fiz? Eu troquei uma ideia com ele, falei, cara, o seguinte, cara, a sua cachorra, ela vai ter que sair daqui, nem era a cachorra dele, ele trazia, mas ele nem cuidava da cachorra. Então tem um abrigo, né, de cães aqui do lado da praça, numa praça, tinha um abrigo de cães na praça. Eu falei assim, eu vou levar tua cachorra lá, cara, eu vou pedir um favor pra você, cara, tem como você não dormir mais aqui? Porque isso é um problema tal, e ele aceitou numa boa. Acredite se quiser, um dia veio eu nunca vou me esquecer, veio um cara num palio vermelho com a camiseta do PT, juro, é um clichêzaço. Isso foi 2010, dando um chile, tava com o braço quebrado, foi julho de 2010. Dando um puta chilique. Você expulsou o cara que dormia aqui. E você maltratou a cachorra, que eu não sei o que lá. Mas, juro, foi irônico, cara. O cara tava dando um puta no chilique que tava reformando. Eu falei, cara, eu não expulsei a cachorra, cara. A cachorra tá num abrigo que é aqui na praça, eu juro. Ela tá. Se você atravessar a praça, você vai ver a cachorra ali. E o cara não teve problema nenhum. Eu conversei com ele, saiu. Ele só não dorme mais aqui. Eu juro, eu tava falando com o cara tava dando chilique. Veio um carro velho. Era uma Belina, um carro assim, um carro bem velho. Com um monte de cachorro dentro. Era o cara do abrigo, com a cachorra dentro. Aí eu, olha a cachorra ali. Aí o cara, oi, aí, tudo bem? Ela tá bem, tá? Eu nem lembro o nome da cachorra agora. Ela tá aqui, ela tá na brigada, tá, não sei o que lá, não sei o que lá. E o cara ficou com aquela cara de bunda. Eu falei, tá vendo, cara? Você tá causando aqui à toa. Então, novamente, existe, cara, uma tendência a essa, não é nem glamorização, a você sinalizar virtude, dizendo que você está muito preocupado com essas pessoas. Mas, de fato, quando você faz com que essa pessoa se sinta confortável dormindo numa praça, você está tirando ela de um ambiente que ela deve estar. Que é uma casa de acolhida com uma cama, um teto, uma sopa, uma água, um assistente social para dar assistência completa a essa pessoa. Então a tal da arquitetura hostil, na verdade, ela é um direcionamento para que aquela pessoa não fique lá. E aí vem a parte mais complicada do vídeo, que é agora. Dá like na live aí, vai meu. Some 300 likes, dá like que hoje a pauta tá estralante. Tem muita coisa, beleza? Vambora, vai lá. No Brasil, a gente tem a Lei Padre Júlio Lancelotti, que busca frear um pouco esse mecanismo. E se um padre idoso precisou pegar uma marreta para conseguir solucionar isso, tem algo muito esquisito na construção de nossas cidades. E depois disso tudo, você até pode achar que isso nunca vai te alcançar. Mas lembre, pobreza é uma questão de métrica. E na cabeça de quem produz a hostilidade, você está mais próximo do morador de rua do que de se sentar na mesa de quem manda. Hoje você está... Vamos lá. Uma logiquinha marxista no final, com um apelo ao padre Júlio Lancelotti. Olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Se tem uma coisa que o padre Júlio Lancelotti faz mesmo, é marretar, né? Mas não é marretar a arquitetura hostil, né? Um padre idoso, ele não tá muito preocupado com a arquitetura hostil, não, cara. Ele tá muito preocupado neste caso, né, desse senhor, em usar essas pessoas, tá? Em manipular essas pessoas, para inclusive instrumentalizar essas pessoas para sua luta política. Para ele tirar foto aparecer na Folha, para líderes políticos irem lá e falar, como ele é legal, ele dá sopa para essas pessoas. Se você tiver casas de acolhida que acolhem essas pessoas, como é que ele vai tirar uma foto dando sopa para elas, não é mesmo? E assim, cara, não destrua
a sua vida na internet apoiando o senhor Júlio Lancelotti. Eu vou te dizer uma coisa, o que eu acho, tá? O senhor Júlio Lancelotti é um senhor muito protegido hoje por algum motivo que ninguém sabe. Eu acho que o dia que esse senhor, eventualmente, né, como todos nós, um dia, quando ele se for, eu acho que muitas coisas vão aparecer, tá? Então, eu deixo um alerta. Tomem cuidado ao associarem a sua imagem ou a defenderem o senhor Júlio Lancelotti, tá? Beleza? Vambora. Vamos falar de planejamento estatal, cidade, vambora? Porque o Brasil vai dar orgulho pro mundo, tá? O Brasil vai dar orgulho pro mundo. Dá uma olhada nesse tweet do Sam Puncher, que, cara, assim, faz um jornalismo maravilhoso, né? Só dá um... Aí, vamos lá. O representante do Panamá para a COP30 publicou um texto após mais uma reunião infrutífera com o Brasil sobre os preços exorbitantes em Belém do Pará. Nossas palavras parecem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Estou completamente perplexo e, francamente, confuso que, pela terceira vez nesse bureau, todas as regiões do mundo tenham falado com uma só voz a presidência brasileira que está assumindo, e ainda assim, nossas palavras parecem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Parece que estamos vivendo uma realidade alternativa toda vez que participamos dessas reuniões. Não é só isso. Nosso tempo está sendo desperdiçado e estamos sendo feitos de tolos. Mais de 70% das delegações não reservaram acomodação. Este único número de estudo. Os arranjos atuais são impossíveis. As opções estão de 200% a 400% acima do subsídio diário das Nações Unidas e simplesmente não são viáveis. Isso não se trata apenas de quartos de hotel. Trata-se de saber se levamos a sério este processo internacional, se nos respeitamos mutuamente, se nós respeitamos a nós mesmos. No momento, não estamos fazendo nada disso. As delegações em todas as regiões estão sendo solicitadas a pagar taxas exorbitantes e não reembolsáveis sob pacotes rígidos que não podem ser modificados. As faturas devem ser pagas em 3 dias, independentemente dos processos de aprovação nacionais. As informações chegam de forma fragmentada, as delegações estão dispersas, a coordenação é impossível. Isso não é um simples contratempo logístico, isso é insano e insultante. Uma pesquisa conduzida pelo secretário de Mudanças Climáticas da ONU confirmou o que já sabíamos. O desconforto e a frustração são esmagadores. Como vice-presidente do Bureau, peço ao secretário que forneça aconselhamento formal e por escrito sobre alternativas e o processo pelo qual esse Bureau pode solicitar formalmente à presidência da COP a mudança de cidade-sede. Porque não podemos sediar uma COP em condições que excluem a participação e violam os princípios centrais do multilateralismo. Viemos aqui para construir confiança e soluções. Em vez disso, estamos recebendo desculpas e absurdos. Ou seja, meu irmão, o Panamá... Assim, foram várias delegações que já mandaram cartas falando, não dá para ir pro Brasil. A COP30 não pode acontecer em Belém do Pará, porque não tem lugar. Belém do Pará, o Kim falou, não tem lugar para receber os paraenses, que dirá o resto do mundo. O próprio governo Lula assumiu a sua incompetência e falou, bom, não tem lugar para todo mundo. Vamos agora em cima da hora contratar um monte de barco para que as pessoas fiquem em barcos, porque não tem estrutura na cidade para receber as pessoas. Aí a delegação da Suíça, assim, pensa num país rico, tá? A Suíça falou assim, eu não tenho dinheiro para levar uma delegação para o Brasil. Eu não consigo explicar para o governo suíço o tanto de dinheiro que eu estou gastando para hospedar a delegação lá. Olha, a Suíça falou, é muito caro para mim ir para a COP. O cidadão suíço não vai entender por que a gente vai usar o dinheiro do imposto, tanto dinheiro, para se hospedar, não faz sentido. E agora o Panamá, e assim, para chegar nesse tipo de exposição, tá, midiática, nesse tipo de exposição humilhante, tá? É porque assim, os caras já tentaram mandar e-mail, os caras já tentaram ligar, os caras já tentaram mandar representantes, os caras já tentaram fazer de tudo. E simplesmente o governo brasileiro é esta bosta, tá? Nós estamos passando uma vergonha absurda. O Lula fez campanha prometendo que o Brasil nunca mais ia ser vergonha internacional, que a gente ia voltar a ser levado a sério. Olha a política atrapalhada desse imbecil. Primeiro o cara dá uma declaração sediando o BRICS, a cúpula do BRICS, e falando que temos que ter moeda própria. Toma um tarifaço de 50%. Qual a solução dele? Mete subsídio para os amigos do agro dele. Né? Mete 30 bi de subsídio. Parabéns, Lula, é assim que a gente vai progredir. Aí não, vamos sediar a COP. Vamos pôr em Belém do Pará. Aí não consegue. Não consegue. O brasileiro, cara, tem que aprender de uma vez por todas que não dá para você contorcer a realidade e encaixar na sua ideologia. Um evento, uma matemática, infraestrutura não se faz com ideologia. A realidade não vai torcer porque está escrito no seu livrinho do seu herói favorito. Tá? A verdade, cara, é que o Brasil é um país que quer construir as coisas através de sonhos.
Não, não, vamos sonhar. Não, não, cara. Você pode sonhar, não tem problema. Desde que você entenda como materializar o seu sonho. Desde que você trace uma estratégia e tenha disciplina para trabalhar e construir seu sonho. Ah, eu sonho que Belém do Pará seja a sede da COP. Beleza. Vamos então trabalhar para isso? Vamos então fazer a lição de casa, vamos industrializar o Brasil, vamos criar um centro de serviços pujante o suficiente para gerar infraestrutura, para que um dia a gente possa receber um evento internacional. Mas não, a gente faz isso daí. Não, põe a sede lá. Né? Vamos trazer o gringo na Amazônia. Vamos trazer o gringo pra ele ver o poder da Amazônia brasileira. Aí o gringo não consegue vir, velho. A gente agiu aqui na live, aqueles apartamentos, kitnet, tudo desarrumado, pequeno, tudo uns lugares assim, horrorosos, né? Por 130, 200 mil. Tinha um de 430 mil reais a estadia pra 3 dias, cara. No apartamento que devia ter o quê? Sei lá, 20 metros quadrados. Um muquifo. Pelo amor de Deus, cara, que coisa horrorosa, cara. Que coisa horrorosa, né? E ainda tem gente que cogita votar nesse governo de novo. Não, acho que vou votar nele, porque o outro lado acho que é o bolsonarismo, né? Não, o bolsonarismo é tão ruim que eu vou votar no Lula. Eu vou te falar uma coisa, cara. E por outro lado, a gente tem uma oposição tão merda que a gente tem a faca e o queijo na mão, cara. Olha o que o Lula está entregando de presente, porque nós chamamos de direita. E a direita escolhe não falar disso, não falar nem de INSS nem nada, e fica falando de salvar o mito da cadeia, cara. Como é que pode a gente ser um país tão inabilidoso para lidar com as nossas questões internas, cara? Que coisa horrorosa, cara. Que coisa horrorosa. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Se chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Acesse nossas playlists e veja outros cortes como esse. Vamos espalhar as nossas posições e valores, essa é nossa missão.